ver que a coisa destinada ao serviço deva ser considerada como necessária a principal, pois, se assim o fosse, ela não poderia ser considerada pertença, coisa ajudante, mas parte integrante, formando assim coisa composta. O aformoseamento dá-se quando a coisa secundária atende à finalidade econômica e social da coisa principal sob o préstimo estético e voluptuário. Se a coisa aformoseada está ligada materialmente à coisa principal, não é pertença, mas parte integrante. E aqui entra o aspecto. Os vasos colocados no saguão de entrada da faculdade são pertenças, por quê? Porque servem ao aformoseamento do prédio principal. E aí entra aquele ponto que eu chamei a atenção no início, que se houver determinada hipótese, por exemplo, uma estátua colocada ao pé da escada, como dentro do plano de construção do edifício, a situação tem que ser analisada com maior cuidado e peculiaridade para que aí possamos ver se é uma pertença, essa estátua justaposta, ou se será identificada como uma parte integrante, essencial ou não do prédio. Feito isso, senhores, passo a mais um último requisito, que é referente a uma relação espacial, conforme eu já venho tratando para os senhores. Ou seja, não há uma conexão material entre o bem principal e a pertença. A relação é eminentemente espacial e de vinculação, reconhecida dentro dos usos do tráfico e por uma ordem econômica. E aqui eu chamo a atenção uma única jurisprudência que trago aos senhores, e que é a única que tratou no voto vencido com precisão a distinção entre essas categorias. O agravo de instrumento da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no voto vencido, declarou ser necessário não se confundir pertença com parte integrante. Primeiro, porque a pertença não possui conexão material com a coisa principal, existindo entre elas somente uma relação sob o viés econômico-social. Segundo, porque se uma coisa inserir-se em uma unidade de outra por conexão material e mantiver sua delimitação e identificação, deverá ser classificada como parte integrante. Terceiro, só restará afastado o princípio da consorte da parte integrante não essencial com a coisa principal, se houver declaração de vontade dos contratantes, importando isso principalmente em não haver direito de retirada pelo alienante da parte integrante não essencial. Ademais, nas razões do lúcido voto, também restou reconhecida, ainda que implicitamente, a possibilidade de uma coisa, em regra, parte integrante não essencial, exemplo e graça, armários embutidos, vir a ser parte integrante essencial, por ter sido projetada especificamente para ser incorporada permanentemente à coisa principal. Esse, a partir da entrada do Código Civil de 2002, de todos os tribunais brasileiros aos quais eu fiz pesquisa, foi o único voto que eu encontrei que trabalhou com precisão as categorias dogmáticas que o Código Civil reconheceu legislativamente. Então vejam bem como está a posição jurisprudencial e doutrinária no direito brasileiro, que na prática leva a grandes dificuldades no momento em que o caso apresenta-se aos advogados e, por consequência, aos juízes quando analisam os casos. Várias poderiam ser as jurisprudências trazidas, mas a falta de distinção e precisão dessas categorias observa-se principalmente em relação aos problemas que surgem nos contratos com alienação fiduciária dos veículos automotores, quando o adquirente incorpora o kit gás, ou seja, muda-se do combustível líquido, a gasolina, e passa-se a utilizar o combustível gasoso, e quando incorpora-se o rádio ou um aro novo ao esse
contrato, tem que se devolver ou retransmitir a posse direta sobre esse bem ao alienante, ao credor, mas a jurisprudência, para reconhecer a possibilidade de se devolver todos os bens que foram incorporados, traz essa categoria como pertença e não como parte integrante não essencial. Ou seja, em determinadas hipóteses, se a conexão física tornou-se de tal vinculação, nós não poderíamos nem mais reconhecer a possibilidade de devolução do bem. Por quê? Porque, na verdade, haveria o afastamento dessa garantia sobre determinado bem, porque no momento que constitui-se a parte integrante essencial pela incorporação de um bem a uma coisa principal, embora haja um contrato que desmembra a questão referente aos direitos reais, gera a aquisição da propriedade ao titular imediato, usando a expressão do Pontes, imediato do bem. Teve um caso muito interessante, uma alienação com reserva de domínio, um voto do professor Galeno Lacerda,